Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vanessa Davis na recepção da loja, queridos ouvintes da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência, os queridos Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães, Talabi Mariana, Cláudio Viana, Diego Souza na produção. Boa tarde, queridos internautas, quem nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo, quem está também pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho a todos com muito carinho, sejam bem-vindos. Onde estiverem, em qualquer lugar, peço dê seu like, o seu joinha, vamos fazer que outros corações recebam também as graças da misericórdia de Deus. Compartilhe, seja um divulgador da misericórdia, ative o sininho. Estamos na hora da misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Momento com Santa Faustina, como é bom, maravilhoso, nos prepara a cada um. Prepara o nosso coração, fortalece a nossa caminhada. Vamos recebendo as graças que Jesus mesmo prometeu, próprias para esse tempo. Queridos, caminharemos essa semana, nesse tempo novo, no conhecimento da graça de Deus. A irmã Faustina nos motiva a entender, a nos aprofundarmos na graça de Deus. Sugere, com o registro no diário, parágrafo 1159. Abra seu diário. As comportas das graças de Deus abriram-se para nós. Queiramos aproveitá-las antes que venha o dia da justiça de Deus. E este dia será um dia terrível. Vamos ouvir então, meus queridos, o que é a graça segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1996. Graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento para nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos participantes da natureza divina e da vida eterna. No parágrafo seguinte, 1997, fala que a graça é uma participação na vida de Deus e introduz-nos na intimidade da vida trinitária pelo batismo, onde o cristão participa na graça de Cristo, cabeça do seu corpo. Como um filho adotivo, pode doravante chamar Pai a Deus, em união com seu Filho unigênito, e recebe a vida do Espírito que lhe infunde a caridade e forma a Igreja. Portanto, queridos, somos parte da família de Deus. É na Igreja, unidos aos nossos irmãos e aos sacerdotes, que somos formados como um povo a serviço de Deus. Isso nos explica a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Ouça. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra,
senão o que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queridos, nesse tempo de graça, em que ela opera em nós, reflitamos a nossa missão de testemunhar a nossa fé, passar aos irmãos, aqueles que ainda não têm conhecimento, com a nossa própria vida e os ensinamentos, com a doutrina de Cristo, da Igreja Católica, participando da vida ativa na Igreja, compartilhar o Evangelho. É esse o ensinamento que recebemos por graça de Deus. Rezemos confirmando o nosso chamado ao seguimento de Cristo com o Salmo 109 ou 110, em outras traduções, a partir do versículo 1. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora, eu te gerei, e manterás sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E aqui, queridos, temos descrito o domínio, a autoridade de Jesus, adquirido pela sua oferta, a oferta de sua vida voluntariamente, não usando a força nem a crueldade, diferente de tudo que todos até então conheciam, trazendo uma nova aliança, se tornando assim sacerdote e rei para sempre. Os ensinamentos de Jesus são diferentes e deixavam os religiosos em questionamento com essa nova forma de liderar. Perceba que no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, 18 a 22, veremos Jesus explicando aos fariseus e aos discípulos de João Batista um novo ensinamento. Preste atenção. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam?
Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nessa passagem, ouve-se esse ensinamento novo de Jesus. O que é que ele mostra a seus discípulos? Que tem uma nova forma de se relacionar com Deus. E, queridos, não é por uma lei ou outra forma puramente imposta. O povo tinha isso até demais. Eram rígidos nas leis. É aí que entra a graça de Deus. Mostra que o homem por si só não conseguirá, pois aquele povo que seguiam essas leis eram infiéis. E pela graça, nós participamos da vida de Deus, como disse o catecismo. É o favor do noivo que está conosco, mas vai chegar o dia que o noivo será tirado, que teremos que contribuir com a nossa parte, com a graça de Deus. Mas nós estamos nesse tempo, queridos, em que as comportas da graça estão abertas para nós. Queiramos aproveitá-las, como disse Santa Faustina. Então, nesse momento, podemos nos questionar: como está o nosso coração? Tem disposição? É um coração disposto às mudanças que nosso Senhor Jesus quer operar ao nosso chamado à conversão, a essa vida nova transformada por Jesus? Ou ainda somos os rebeldes de coração duro? Queridos, clamemos ao Espírito Santo que venha sobre nós com poder e força e deixe nosso coração quebrantado com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.